Muito boa tarde a todos. É com prazer muito grande que a gente está aqui de volta com o nosso Inovação em Negócios. Programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, sempre com um convidado, uma convidada especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. O programa também aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Programa hoje muito especial. Antes de apresentar aqui o convidado, eu queria agradecer ao Sistema Jangadeiro de Comunicação por essa casa nova, um estúdio novo, belíssimo, né? Que eu confesso aqui que estou muito feliz aqui com a presença do Gil, nosso produtor, querido Brito, que fazia um tempo que eu não via. Então, Arthurzinho aqui, nosso estagiário, galera do mais alto nível, dando todo o apoio nessa casa nova, linda, formato novo, para tornar cada vez melhor a experiência do nosso cliente, no caso, o telespectador, que nos assiste na TV e também na TV SBT Jangadeiro e na Band News FM 101,7. Tema mais do que adequado para a gente inaugurar essa casa nova aqui, novo estúdio, novo formato, né, dentro do meio empresarial, como cultura organizacional, liderança, carreira, né, conceitos importantíssimos na condução de uma organização pequena, média ou grande. E ninguém melhor, tá, do que o nosso convidado de hoje, Fernando Albuquerque, Fefé. Fefé é um consultor de empresas e especialista em cultura, liderança e carreira. Fefé, antes de começar aqui, eu queria te dar os parabéns, cara, porque nós divulgamos o nosso programa hoje e eu fiquei impressionado, cara, com a quantidade de gente no meu particular aqui, no Instagram, WhatsApp, te elogiando. Foi realmente uma reação da turma aí acima da média. Okay. Parabéns, prazer enorme, meu amigo, te ter aqui comigo. Tudo bem? Tudo ótimo, cara. Que legal. Como é que estão as coisas? Tá tudo caminhando bem, né? O início aí de ano, os desafios aí para o mundo organizacional que não são pequenos, né? Por causa da tamanha incerteza, e no Brasil a incerteza... Cenário desafiador, né? E no Brasil a incerteza ainda consegue ser maior, porque você está pensando numa coisa que você achava que tinha uma referência de anos anteriores e isso não acontece mais, né? Então, é um desafio grande lidar com o imprevisível, né? Fefé, nós vamos daqui a pouco falar de temas tão importantes, como já falei, no mundo empresarial, conceitos, que muitas vezes são conceitos que as pessoas não conseguem tangibilizar, que é cultura, liderança, né? E a gente vai tentar explicar quão importante é no dia a dia de uma empresa, seja ela pequena, média ou grande. Mas antes disso, cara, conta aí um pouquinho pra gente da tua bela e vasta trajetória profissional, cara. Para que as pessoas te conheçam melhor. Não dá para contar tudo, né? Porque eu já estou atingindo 50% dos meus objetivos de vida. Que eu tinha só 2 objetivos de vida. Um era ficar velho, o outro era ficar velho e rico. Né? Velho eu já fiquei, rico ainda não. Ainda não, né? Ainda é a nossa batalha. Mas não perdeu as esperanças. Perco nada. Aí se eu for contar resiliência, a minha carreira toda, então aí a gente tem que passar aqui uns 4 ou 5 programas. Brincadeiras à parte, né? Na verdade, eu digo que a minha carreira ela teve 2 grandes momentos. E o momento mais significativo da minha carreira foi a minha falência. Então, quando eu era já empreendedor, já tinha conseguido muitos know-how já de executivo, na área de liderança, gerencial, mas quando eu me aventurei, né, para fazer um negócio grande na área da construção civil, a gente teve um crescimento muito legal, e aí eu fui pego exatamente por uma dessas imprevisibilidades, né, na época lá do 2º ano do governo do Fernando Henrique Cardoso, que teve aquela crise asiática, nós fomos pegos. E eu digo que aquilo ali foi o que mudou completamente a minha carreira e a forma como eu vejo negócios hoje.
né? Mas o que eu não entendia na época era que aquela dor ia ser o meu maior presente. A gente só entende depois, né, Fefé? A gente só entende depois. Muitas vezes a gente passa por algumas coisas na nossa vida, seja profissional ou pessoal, algum revés. E eu até te parabenizo por você estar falando isso de uma forma tão ampla, tão aberta, tão clara. Né? Porque muitas pessoas passam por isso. E a gente questiona, né? Questiona Deus, questiona nós mesmos, né? Mas a gente só entende por que a gente passa por algumas coisas na vida lá na frente, né? O porquê, né? E o legal disso, né, é quando você vai para grandes organizações, né, que você começa a descrever o cenário. E aí você descreve o cenário com muita propriedade. Por quê? Porque você vivenciou. Não é orelha de livro, é uma vivência. Então, você consegue capturar os sinais sutis do ambiente, né, muito por causa das experiências que você adquiriu, tanto no momento de um crescimento muito grande, como no momento do declínio, né? E uma das coisas que eu li recentemente, que eu achei fantástico, né, é que as empresas, elas quebram devagar e de repente. Então, é lentamente e de repente. Como é, Fefé? É porque as falhas, elas estão dentro do sistema, dentro do ambiente. Mas você, muitas vezes, ainda está tão na soberba, porque você conseguiu formar aquele negócio do nada e trouxe para um tamanho relativamente grande, né? E aí, nesse momento, você fica não mais vivendo a realidade do momento, mas ainda achando que o contexto é o mesmo e que é só você fazer um pequeno ajuste que vai voltar a crescer de novo. E esse pequeno ajuste, muitas vezes, não são com as mesmas competências que eu tinha lá atrás. E aí, se a gente não souber e não tiver a humildade para trazer para dentro do ambiente novas competências, para, sim, essas novas competências conseguir ser mais eficaz para o contexto atual. Então, essa percepção você não vai encontrar em teoria, tá certo? Que eu chamo a teoria de um conhecimento explícito, que é um conhecimento verdadeiro, mais fácil de ser replicado. Mas, realmente, essas sutilezas você pega pelo conhecimento tácito. Tá certo? Aquelas pequenas vivências que você foi tendo, e aí quando você está aberto para ouvir o outro, respeitando o que esse outro tem para dizer, sem fazer julgamento, aí você consegue ampliar a sua percepção do ambiente, e aí você está mais aberto para construir as mudanças que esse novo contexto exige. Sensacional o modo que você fala do seu insucesso como empreendedor aí. Muito bacana, parabéns. E como isso impulsionou a sua carreira. Você hoje é um consultor, Fefé, Fernando Albuquerque, consultor de empresas, especialista em cultura, tá? Pessoas, né? Gestão, carreira. Então, é impressionante como você se tornou, né, um consultor muito renomado, muito renomado. Como é que apareceu desse insucesso? Como é que você programou, tá, o seu ressurgimento nessa nova faceta de consultoria de sucesso que você é hoje? Aí é uma história mesmo de reconstrução. Mas vamos lá, porque às vezes as pessoas aproveitam as oportunidades para se promover. Não é o meu caso de jeito nenhum. Eu não planejei. Certo? Depois do meu fracasso, eu passei por um processo de reestruturação, primeiro como pessoa, como ser humano. E aí, nesse processo de aprendizado, eu vi, lógico, através de um método, que a minha esposa é psicóloga, e foi ela que me ajudou nesse processo, um processo de reestruturação da minha própria carreira, né? E aí eu comecei a valorizar coisas que antes eu não valorizava quando eu era empresário, porque eu só valorizava
o resultado pelo resultado. E aí entrou o elemento o olhar para o outro, o olhar para as pessoas, né? Mas com um olhar verdadeiro, não é da boca para fora. É valorizando a opinião do outro, podendo discordar e devendo discordar, até que o outro mostre que o pensamento e as ideias dele são ideias mais consistentes do que a sua. E aí é onde entra a tal da humildade, né? Isso foi um processo talvez mais doloroso. O outro processo que eu passei, que também foi muito forte, foi quando você se depara com a falta de conhecimento. Porque você tinha o conhecimento tácito, que eu falei, que é muito importante, que é o que faz você ver as sutilezas. Mas faltava o conhecimento teórico que eu nunca tinha valorizado. E aí foram 10 anos de muito estudo. Foram 10 anos, hoje eu já não tenho mais, já não me obrigo tanto, mas foram 10 anos lendo 4 livros por mês sobre gestão, sobre liderança, sobre cultura, para poder entender. E aí tem um momento muito marcante. Quando eu estava trabalhando no meu penúltimo emprego, que era uma grande consultoria daqui, dos meus grandes amigos, né, a Gomes de Matos, do meu amigo Eduardo, Guilherme, Arthur Lídio, Otávio, tantos que fazem aquela empresa, que é uma empresa, pessoal, que pouca gente sabe. São nota 10, são nota 10. E pouca gente sabe. É uma das maiores consultorias do Brasil e é uma empresa genuinamente cearense. Realmente é digna de muitos elogios. Um time maravilhoso, né? Liderado aí pelo Eduardo Gomes de Matos, que inclusive já veio aqui ao nosso programa várias vezes. Perfeito. Várias vezes. Fefé, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Engraçado, né, cara, quando a gente vê, assim, você é um cara de sucesso profissional, pessoal, e quando você vai olhar toda pessoa de sucesso, é sempre a mesma coisa. São humildade, estudo, dedicação e resiliência, né? Assim, dentre outras coisas. Então, a gente tem que respeitar o óbvio, né? E seguir essa cartilha aí para a gente seguir. Meu amigo, muito se fala em cultura organizacional. Aí você entrou na minha cachaça. Pronto, cultura organizacional. E muitas vezes é difícil explicar para uma pessoa como é que uma empresa tem cultura. E a cultura talvez seja a coisa mais importante da vida. Acho que foi Peter Drucker que fala o seguinte, que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Então, não tem a estratégia que melhor seja se uma cultura forte não conduzir à execução daquela estratégia. Fefé, define pra gente o que é cultura organizacional. Por que é tão importante uma empresa ter uma cultura forte, né, para que ela perpetue? Vou lhe explicar da forma que eu acho e que eu aprendi como sendo a forma mais objetiva. Mas antes de lhe explicar o que é essa cultura, eu ainda vou finalizar um pouco, né, na nossa pergunta anterior, que foi falando desse meu momento da virada. Então, teve um momento na minha carreira, Dandan, que eu peguei e disse que eu não queria nunca mais empresariar, empreender. E aí... Até pelo trauma, né? Pelo trauma causado pela falência, que foi um momento realmente muito forte. Mas, superado isso, eu comecei com esses estudos que eu lhe falei, fui desenvolvendo algumas metodologias e fui para Gomes de Matos. E lá estava muito bem, obrigado. E eu tinha dito para o Eduardo que eu só sairia se tivesse uma oportunidade. Eu dei todas as condições. Era impossível. Imagina, uma empresa totalmente sólida, que ainda não tivesse um modelo de gestão todo estruturado, mas que tivesse a vontade e a abertura que fosse poder de decisão local, que pudesse confiar em mim. Você construiu um melhor dos mundos para a sua carreira. Para a minha carreira, que aí o Eduardo pegou, eu me lembro como se fosse hoje, o Eduardo pegou e disse, então você vai morrer aqui junto comigo. E, pois não é que 3 anos e meio depois apareceu essa oportunidade. E aí eu fui para essa empresa, fiquei lá 10 anos e saí Podemos falar? Podemos. Podemos falar. É lógico, o Grupo Linhares, que é
Por exemplo, para mim, Campeão. Eu não consigo me ver profissionalmente separado dessas duas empresas, Gomes de Matos e Grupo Linhares. Não consigo, porque foi realmente esse meu renascer, certo? Campeão. No Grupo Linhares, quando eu saí, foi implantado um novo modelo de gestão, né? E aí, na verdade, eu nunca saí, eu mudei a relação, porque aí eu fui prestar assessoria, né? Que aí eu tomei coragem de voltar a empreender agora como Explica que eu faço para as hoje. pessoas um pouco do Grupo Linhares. É um grupo, rapidamente, assim, é um grupo que atua muito É um grupo de concessionárias. de concessionárias, né? Duas rodas. Duas rodas. Ele é muito forte em duas rodas, mas ele já atua hoje também fortemente em quatro rodas. Quatro rodas, carros e motos. Nós temos duas marcas em carros e a marca líder, que é a marca de motos, né? O Grupo Linhares hoje, para a gente poder entender, ele é uma referência dentro do segmento. Muitos projetos que a indústria vai começar, ele faz prototipagem, pilotagem no grupo, né? Então, isso para a gente é um orgulho muito grande, né? Por ter participado de todo esse crescimento. Um abraço ao Fernandinho, a família toda lá. Maria, Fernando, Carmen, Marcelo. A Carmen, né? exatamente. São pessoas... Empresa muito especial. Pronto. E lá, nós realmente fazemos. É o meu primeiro cliente da minha metodologia de cultura. Tá certo? E os resultados de lá são fantásticos. Agora, por quê? Por causa dessa abertura da alta gestão. Aí agora eu consigo começar a falar de cultura de forma bem tranquila. Faz sentido esse meu ponto, né? É muito difícil para uma pessoa, eventualmente, entender a conceituação de cultura organizacional. E a coisa mais importante do mundo é o começo de tudo para uma empresa perpetuar, Fefé. Faz sentido? Demais, demais. Vamos lá. Eu faço três Eu perguntas. conheço grandes empresas, Fefé, que eu poderia citar aqui várias. O Elias Leite, quando assumiu a Unimed Fortaleza, o grupo lá, a Unimed estava numa situação muito difícil há 10 anos atrás, sei lá, até mais um pouco. Ele conta isso é informação pública. E a primeira coisa que o Elias e o grupo fez na Unimed foi um trabalho de cultura. Foi a primeira coisa. Então, bora explicar por que a conceituação de cultura organizacional é tão importante. O que é isso? Perfeito. Então, vamos lá. Porque o ser humano pensa através de imagens. Então, pense numa cultura como uma cebola com 3 camadas. Tem a camada do núcleo, tem a camada intermediária e tem a camada externa. Já eu vou falar sobre isso. Para que a gente tenha esse entendimento, eu geralmente faço 3 perguntas. Qual o sinônimo de cultura? Ambiente. Então, quando as pessoas lhe perguntarem o que é cultura, você diz que é um ambiente onde existem relações sociais estabelecidas que definem esses comportamentos. Tá certo? Então, é um ambiente onde as relações começam a definir os comportamentos. Quem no ambiente corporativo tem mais poder? Os líderes. E aí começa a minha segunda pergunta. Qual o objeto que representa a cultura? O espelho. Por quê? Se o ambiente é esse, é através do comportamento que o líder valoriza e do comportamento que o líder não aceita que ele vai determinando a influência desse comportamento no ambiente. E, por fim, qual a ação que representa a cultura? Uma lavagem de escada. Você não lava a escada de baixo para cima. A mudança cultural tem que começar de cima para baixo. Fefé, eu vou pedir para te interromper, porque agora você fez uma contextualização riquíssima, que você já envolveu aí um outro ponto fundamental no dia a dia de uma organização. Seja ela pequena, média ou grande. Repito, não precisa ser empresa grande para isso. Que é a denominação, e você trouxe para a mesa aqui a conversa da liderança. Perfeito. Misturado com cultura. Então, vamos fazer assim, viu, Brito? A gente pode ir para um primeiro intervalo, tá? Daqui a pouco a gente volta para a gente explicar bem direitinho essa história da importância da cultura e da liderança no dia a dia de uma empresa com Fernando Albuquerque, consultor de empresas, especialista em cultura, liderança e carreira. A gente volta já.
Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora. Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especial. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com prazer enorme que a gente recebe hoje aqui em nossa Inovação e Negócios o meu amigo grande há muitos anos, Fernando Albuquerque, o Fefé. O Fefé é consultor de empresas, especialista em cultura empresarial, liderança e carreira, para a gente entender aqui conceituações fundamentais no dia a dia de uma organização. Importância da cultura organizacional, importância da liderança. Fefé, a gente terminou o bloco passado, precisei interromper, porque agora a gente vai ter que discorrer mais para explicar isso. Cultura organizacional, liderança, são conceituações, repito, às vezes difíceis das pessoas tangibilizarem e compreenderem. O que é cultura organizacional, como é que uma liderança positiva desenvolve a cultura, por que que isso é tão importante no dia a dia do sucesso de uma empresa, seja ela pequena, média ou grande? Primeiro, porque a cultura é um elemento socialmente construído. Então, as pessoas confundem muito e acham que a cultura é algo que eu posso deixar, que o ambiente vai tratando de fazê-lo. Não. A cultura precisa ter gestão. Porque, como ele é socialmente construído, eu posso construir as relações de forma tóxica e vai contaminar o ambiente. E aí contamina toda a organização, certo? O elemento que mais influencia a cultura é o líder. Tanto que a gente, vamos tentar imaginar, criar uma imagem aqui mental. No centro está a cultura. É o elemento que consegue definir todos os comportamentos daquele ambiente. Então, a cultura ela é influenciada pelos líderes. Os líderes são as pessoas que traçam a estratégia. E toda a estratégia é feita para melhorar o resultado. Eu não melhoro o resultado fazendo as coisas que eu sempre fiz. Então, toda estratégia coloca dentro do ambiente a mudança. E o ser humano não é tão aceitável a mudança para o ser humano, porque nós somos seres de hábitos. Então, esses 4 elementos, quando eles interagem, é que garante a longevidade da empresa. Por isso que o Peter Drucker disse, a cultura como a estratégia no café da manhã. Porque na hora que você bota a estratégia, você, na verdade, está colocando uma mudança dentro do ambiente. Se a liderança não souber lidar com as mudanças, ela vai achar que apenas por regramento ela vai conseguir fazer com que as mudanças sejam imputadas dentro daquele ambiente. E aí, elas não percebem que, nesse momento, elas estão trabalhando com 2 tipos de mudança. Existem 2 tipos de mudança. A mudança adaptativa, que precisa ter uma pressão externa para que as pessoas mudem e continue fazendo agora, não por consciência, mas sim por pressão. Então, elas mudam à custa de muito desgaste de energia. Uma coisa coercitiva, quase que fosse. Uma coisa coercitiva, Por isso que a gente chama de mudança adaptativa. Faz na marra, tem que fazer na marra. Exatamente. E existe uma outra mudança. Não, legal, né? Que é a mudança evolutiva. E o que é a mudança evolutiva? Ela só acontece quando o indivíduo que vai participar da mudança tem a consciência de que aquilo é o melhor jeito de fazer agora.
E que isso não desmerece o que ele fez no passado. Pelo contrário, dá para ele exatamente a sensação e o sentimento de evolução. Então, aí eu vou para um conceito de cultura que eu mais gosto. Existem infinitos conceitos de cultura, mas qual é o que eu mais gosto? Cultura é o que as pessoas fazem no ambiente quando os líderes não estão presentes. Ou seja, é aquela mudança consciente, porque não precisa da pressão do líder para que as pessoas façam a mudança da nova estratégia. Eu acho muito importante, Fefé, a gente embasar essas conversas em dados, né? Para que as pessoas entendam que isso não se trata de um achômetro. E acho que assim, você mesmo compartilhou comigo há um tempo atrás uma pesquisa do John Kotter com Hesketh. 11 anos de pesquisa. Pronto, eu até anotei aqui. 11 anos de pesquisa. Eles identificaram muitos resultados comparativos. John Kotter é o papa da mudança. Tá. Vamos aqui, vamos dar dados. Então, assim, eles identificaram muitos dados comparativos de empresas que trabalham a cultura com empresas que não trabalham a sua cultura interna. Perfeito. E só para terminar e ser mais... Acho que só para terminar e fechar a ponta do meu comentário da Unimed Fortaleza, que a primeira coisa que a Unimed fez foi trabalhar a sua cultura. E olha o que a Unimed se tornou hoje. A Unimed Fortaleza, sem dúvida alguma, é uma das maiores empresas referência do sistema Unimed no Brasil, é a Unimed Fortaleza. Uma reestruturação incrível que foi feita há muitos anos. Que conta com uma pessoa na área de recursos humanos fantástica, a Luana Façanha. A Luana já esteve aqui comigo várias vezes, ganha prêmio de Great Place to Work, né, que é um certificado internacional que atesta o ótimo jeito que as empresas tratam seus colaboradores. E todo esse trabalho incrível que a Unimed Fortaleza faz e apresenta foi baseado inicialmente no trabalho de cultura, tá? Mas, enfim, então, voltando para essa pesquisa do Kotter com o Hesketh, né, para a gente falar de dados, tangibilizar o que a gente está falando, 11 anos, né, com resultados muito favoráveis de empresas que trabalham a cultura em comparação com o que não trabalha. Fala um pouquinho dessa pesquisa para a gente traduzir em número a importância de uma cultura adequada nas organizações, Fefé. Eu vou trazer um exemplo de ontem, de antes de ontem, do próprio Grupo Linhares. Certo? Nós recebemos em 2022, o grupo contratou uma empresa para cuidar da inovação do grupo. Né? E aí eles fizeram um diagnóstico. Né? E quando foi agora, em 2024, final de 2024, eles contrataram a mesma empresa para fazer o mesmo diagnóstico. Pouco tempo depois, né? 2 anos depois. 2 anos depois. E palavras do consultor: eu estou impressionado com o crescimento de vocês. A abertura que vocês têm para a inovação já está no último nível que a gente mede para o ambiente receber a inovação. E legal é que, nesse momento, estava um diretor que só tem 1 ano de casa. E aí o presidente, Fernandinho, né, perguntou para ele: ô Léo, o que é que você acha da nossa cultura? Ele disse que nunca viu nada igual. Então, assim, foi o maior crescimento que a Inouye conseguiu aferir em 2 anos. O que é que a gente faz no Grupo Linhares? A gente trabalha a cultura da forma que a gente falou aqui, de cima para baixo. Quem é a embaixadora e a guardiã da cultura do Grupo Linhares? É a vice-presidente, a sócia acionista Carmen. É a Carmen. É a Carmen. Carmen Linhares. Isso ela não abre mão. Aí fica fácil da gente entender por que os resultados acontecem. Deixa eu só abrir aqui um parênteses. Eu tive uma reunião hoje de manhã, 9 horas, em uma grande empresa local. E eu fiquei esperando o sócio da empresa, é um acionista, para me receber. E ele pediu desculpa, porque atrasou ali 10 minutos e tal, porque estava em uma reunião de cultura.
E ele disse que até mudou um pouco do ambiente físico, estava um negócio bonito lá, enfim, era uma sede, não é uma sede nova, mas ele fez uma mudança geográfica lá interna, de Layoutização, né, do interno. layout interno, mas tudo inserido em um trabalho para trabalhar a cultura. Então, olha o que você está dizendo. Você está dando um exemplo aí do Grupo Linhares, que a Carmen, que é acionista, cuida diretamente disso. Eu fui numa empresa hoje de manhã, uma grande empresa, o acionista não estava aqui vendo a cultura. Gente, é muito importante, vamos pensar nisso e trabalhar isso. Fefé, como é essa história do resultado muito maior de quem trabalha cultura do que quem não trabalha? Porque a cultura, o que gera resultado numa organização, até eu e um grande parceiro, o Luciano Cansação, que foi o último CEO lá do grupo, né, e hoje é um parceiro, é do IBGC, a gente faz muito trabalho em parceria juntos. Nós montamos um frame que é o seguinte, a execução no centro, porque 95% do resultado vem de uma execução, de uma excelência operacional bem feita, certo? Mas em volta dela tem que ter os fundamentos, que é o alinhamento, a cultura e a governança. Se não houver esses 3 elementos em torno da execução, o alinhamento dá a direção. A cultura garante o ambiente produtivo. E a governança é que constrói a mudança, a evolução. Por causa do modelo, certo? Que a constância, a repetição vem da excelência do modelo operacional. E a governança é que garante isso. Só que o elemento mais importante que tem dentro do modelo de gestão são os ritos. E se constrói os ritos a partir da cultura. Então, não tem como você entender crescimento sem um bom manejo da cultura. Muitas pessoas aqui me acessando no meu WhatsApp, aqui também para a turma da Jangadeiro, perguntando como é que eu faço para fazer um diagnóstico da minha cultura e implantar e fazer esse ponto de melhoria na nossa empresa. Gente, isso tudo é feito geralmente por um consultor, tá? Por um membro externo. É muito difícil para o próprio empreendedor ele liderar e fazer isso internamente, né? Então, esse trabalho é feito por diversas consultorias. Uma das mais renomadas aqui, sem dúvida alguma, é o Fernando Albuquerque, o Fefé. Tá? Outras boas também fazem isso, a Gomes de Matos faz muito bem, outras tantas. E é feito através de uma consultoria externa que vai lá, faz um diagnóstico, faz uma pesquisa organizacional e, junto com o empreendedor, faz esse trabalho. É um trabalho que demora aí alguns meses, mas que a gente indica com muita força para todo mundo, né? E o Fernando Albuquerque, o Fefé, sem dúvida alguma, é uma das maiores autoridades que nós temos quando o assunto é cultura organizacional. É assim que se faz, Fefé? Tanto que a gente diz que para poder fazer um trabalho de cultura bem feito, são 2 anos. Porque você implanta e tem um acompanhamento, Pronto. porque senão a coisa morre. E aí você cria a gestão da cultura. Lembra daqueles 4 elementos que eu falei? Cultura, liderança, estratégia e mudança? Você tem que ter modelo de gestão para esses 4 elementos. Eu tenho que ter um modelo para fazer a gestão da cultura, um modelo para fazer a gestão da qualidade da liderança, um modelo para fazer a gestão da estratégia que foi desenhada e um modelo para acompanhar se essa estratégia realmente está causando as mudanças que a gente quer. Gestão da mudança. Então, isso tudo a gente tem que colocar dentro desse modelo que nós falamos aqui. Então, realmente são mais ou menos de 2 a 3 anos para fazer um trabalho consistente de cultura, e eles são em 3 eixos. O primeiro eixo é isso que você acabou de falar, diagnóstico. Então, a gente aplica geralmente de 3 a 6 diagnósticos, dependendo da necessidade da organização. Aí a gente atende o primeiro eixo, que é o eixo conhecendo a cultura atual. Aí nós vamos para o segundo eixo, planejando a cultura. E o que é esse eixo? É planejar a cultura para suportar a estratégia, exatamente para ela não ser comida no café da manhã. Então,
para que se faz um trabalho de cultura? Para poder preparar o ambiente para receber a estratégia e suas mudanças. Esse é o trabalho de cultura. Que aí, geralmente, você faz a estratégia para melhorar os resultados. Então, o meio para fazer isso está lá no centro, a cultura. E, por fim, você fazer a ativação dessa cultura que você planejou. Então, são 3 eixos. Conhecer a cultura atual, planejar a cultura desejada e ativar a cultura que você planejou. E eu queria, meu amigo Fernando Albuquerque, consultor de empresas, Fefé. Fefé é especialista em cultura, liderança e carreira. Tá? Uma das maiores autoridades, sem dúvida alguma, nesse quesito. Fefé, eu já falei isso algumas vezes, eu queria falar de novo, cara, e talvez fale outras tantas. Eu queria passar uma mensagem aqui, eu queria que você reforçasse isso, que eu sei que você concorda comigo, é o seu trabalho, que muitas pessoas pensam que esse tipo de coisa é só para grande empresa. Porque a gente está falando aqui em teoria, né? Talvez seja um conceito novo para muita gente. Ah, isso não serve na minha empresa, não. Minha empresa é pequena para isso. Ah, isso é... Gente, esse trabalho é um trabalho que nós estamos fazendo, que nós estamos falando aqui em tese, tá? E é um trabalho que é muito feito sob medida. E cada caso é um caso. Não existe cultura melhor ou pior do que ninguém. Cada empresa tem a sua alma, cada empresa tem o jeito que ela faz as coisas, né? E esse jeito é em uma empresa pequena, em uma empresa média e em uma empresa grande. Perfeito. Fefé, perfeito. é só empresa grande que pode trabalhar cultura, Fefé? Negativo. Como é? Até porque, de novo, a cultura é um elemento socialmente construído. Então, toda vez que tiver uma relação social, se estabelece uma cultura naquela relação. E uma cultura de organização, por mais que ela é pequena, mas todo dia as pessoas não estão lá fazendo aquelas tarefas, assumindo as suas responsabilidades, então é ali que vai sendo reforçado os comportamentos daquele ambiente. Então, não existe tamanho. E pode ter certeza, a cultura em qualquer ambiente ela vai estar atuando. Se é a seu favor ou contra você, depende da forma como você faz gestão dela. Porque existe a cultura forte, que é a cultura que está alinhada, tá certo? Com os objetivos da organização, com os valores estabelecidos pela alta gestão. Existe a subcultura. O que é a subcultura? É quando uma determinada ou algumas determinadas lideranças concordam parcialmente com o que foi decidido e aí eles ficam, bem, vou, mas não vou tanto. E aí começa a subcultura. E aí já começa a diminuir o ritmo da mudança. Tá certo? E aí é nessa hora que a gente tem que ter muito cuidado. Porque a subcultura, ou ela vai voltar para a cultura forte, se a gente atuar na cultura, ou ela vai cair para a contracultura. Aí o que é a contracultura? É uma liderança que trabalha contra as estratégias da empresa, defendendo seus interesses próprios e não o coletivo, tá certo? Mas geralmente ela age de forma sutil, tá certo? Imperceptível, né? Imperceptível, e jogando contra, você nem percebe. É por isso que as empresas morrem lentamente e de repente. De repente aparece o problema lá. Porque a cultura já vinha a contracultura vinha matando. Como eu não fazia gestão da cultura, eu não percebia esses detalhes. Conversa muito boa com o meu amigo querido. Nunca mais nós corremos juntos, né, Fefé? Mas vamos voltar. Você me prometeu. Mas vamos... Você só me disse o prazo, e não tem prazo, não precisa. Mas tem que voltar. Preciso voltar, rapaz, preciso voltar. Com o meu amigo Fernando Albuquerque, o Fefé, sem dúvida alguma, um dos maiores especialistas que eu conheço, tá? No assunto cultura organizacional, liderança e carreira. A gente vai para o último intervalo, tá? Daqui a pouco a gente volta nesse estúdio novo aqui, belíssimo, onde a primeira edição nessa nova casa é com o meu amigo Fefé. Daqui a pouco a gente volta, segura aí. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais.
A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora! Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora! Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Tem palavra. Inovação em negócios, sempre com o propósito, viu, Fefé, muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve. Conteúdo esse não pelo âncora, sempre com um convidado especial aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. O programa também aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Recebendo hoje aqui, rapaz, nesse estúdio lindo, que eu agradeço imensamente a Jangadeiro ter me convidado para fazer o programa aqui. Muita honra, espero honrar aí, viu, Gil? Essa confiança, meu amigo, depositada por toda a turma aqui, trazendo gente boa, inteligente, como meu amigo Fernando Albuquerque, nosso convidado de hoje, inaugura aqui o nosso estúdio, tá? Fernando Albuquerque, Fefé, que é uma das maiores autoridades que eu conheço, talvez a maior, quando o assunto é cultura organizacional, liderança e carreira. Fefé, estamos aqui indo para a reta final. Eu tinha mais 2 temas para poder falar com você. O primeiro é o seguinte, eu nem te falei isso em off, mas eu ando muito apaixonado pelo tema liderança, que você brilhantemente fez uma ligação no começo com a cultura. Perfeito. Campeão, porque geralmente eu sou meio do mercado financeiro, meio pragmáticozinho, chatinho, cartesiano, e eu falo de cultura, falo de liderança, mas você linkou campeão. Indo agora para a conceituação de liderança, cara, o papel do líder nas organizações é primordial. Vou dar um exemplo para você, Fefé. A empresa, ela atrai bons talentos, né? Uma empresa atrai bons talentos. Mas quem segura um talento dentro de uma empresa boa é o líder. Pode ser um líder ruim, um líder negativo, que por melhor que seja a empresa, aquele líder direto, o cara vai embora porque o líder é ruim, tá? Liderança é importante, meu amigo. Como é que a gente faz? Como que pode ser feito nas empresas um trabalho de liderança? Aí é uma pergunta complicada para 2, 3 horas, né? Mas aí dá 2, 3 horas tranquilo, mas vamos sintetizar indo para conceitos. Tá. Certo? Vamos pegar um conceito muito legal. Conceito de liderança, assim como cultura, tem vários. Mas o que eu mais gosto é liderança é a capacidade. Se é uma capacidade, ela pode ser desenvolvida. Ela é uma habilidade a ser desenvolvida. É uma capacidade que o indivíduo tem de influenciar e inspirar o outro a fazer o que tem que ser feito, vírgula, de boa vontade. É por isso que as pessoas fazem mais pelo líder do que pela empresa. Porque muitas vezes essa boa vontade, que é onde tem a qualidade, a excelência na execução, você faz porque você gosta do seu líder, você faz pelo seu líder, porque você quer entregar o seu melhor para ele, porque ele vale a pena, tá certo? Então, essa relação... Um líder que nos inspira, né? Nos inspira. Então, por isso que eu digo, é uma capacidade de influenciar e inspirar o outro. Agora, a liderança,
ela tem que trazer essa responsabilidade para ele. E o líder, ele tem 3 grandes compromissos com os liderados. Primeiro, dar clareza. As pessoas precisam ter clareza da direção que eles estão indo. Então, o que é dar clareza de forma bem objetiva? É eu, líder, dizer para o meu liderado qual a minha expectativa que eu tenho dos entregáveis dele. Certo? Agora, só isso não resolve. Tem um segundo compromisso, que é o compromisso de prover os recursos, dar a estrutura necessária para esse compromisso que nós estabelecemos. Isso é compromisso da liderança. E, por fim, garantir o ritmo da execução. Quando a gente fala garantir o ritmo da execução, eu posso dizer que isso é, ao longo dessa jornada, a gente dá os retornos devidos de como os liderados estão fazendo as coisas. Perfeito. É isso? É os velhos feedbacks? Os velhos feedbacks, só que vamos pensar isso com 3 elementos. Todo ser humano gosta de um nível de autonomia que, se for muito autonomia mais do que o que eu sou capaz, eu posso botar o cara a perder. Mas se você já tem um nível de autonomia e eu não lhe dou, você vai ficar insatisfeito. Então, o líder tem que saber dosar a autonomia. Mas eu quero que você evolua, porque é minha responsabilidade como liderança fazer com que a minha equipe cresça, se desenvolva, evolua. Então, eu tenho que apoiar o crescimento através da aprendizagem. Então, o líder tem que saber trabalhar esses 3 elementos: autonomia, apoio e gerar aprendizagem. Para que isso aconteça, o líder tem que ter com ele o espírito de liderança. Aí, quando a gente fala de espírito de liderança, as pessoas começam a dizer, aí já vem o mimimi, já vem aquela parte menos prática, menos objetiva, e eu digo que não tem nada mais objetivo do que o espírito. Quando a gente entende o conceito de espírito, certo? O espírito é a marca que a gente deixa no outro. Se eu pedir para você pensar num amigo seu, Dandan, muito brincalhão, imagina ele chegando aqui. Como é que você iria receber ele? Eu posso te interromper para te fazer uma pergunta, que é coincidentemente interessante você falar isso agora, porque é o outro tema que eu queria falar antes do fim do programa. Gente, 2 horas, a gente vai eventualmente encerrar o programa aqui na Band News FM 101,7, tá? Precisamos entregar para a rede nacional, mas eu vou continuar um pouquinho, tá? No YouTube da Jornal Jangadeiro, tá bom? Então, eventualmente, a gente vai continuar lá para não ter uma interrupção aqui na condução de um conteúdo tão importante no mundo empresarial, que é essa conceituação de cultura e liderança. Segura aí. Fefé, eu vou dizer agora para você, continuando essa interrupção inadequada que eu estou lhe fazendo, mas eu preciso lhe dizer por que eu acho que eu falei aqui umas 2 vezes, porque eu acho que você talvez seja a maior autoridade que eu conheço na questão de cultura e liderança empresarial. Vou dizer por quê. Porque o seu nível de espiritualidade é muito grande. Então, eu falei ao longo do programa que o Fernando Albuquerque, meu convidado de hoje, o Fefé, meu amigo e tal, consultor de empresas, é, talvez, a maior referência quando o assunto é cultura e liderança. E eu acho isso pelo seu nível de espiritualidade. Tá certo? Você, a Aninha, sua esposa, que eu adoro, um beijo pra Aninha, sua família, você é um cara com nível de espiritualidade muito grande. Obrigado. E aí você acabou de falar agora em espiritualidade. Como é que você traz a sua espiritualidade para o seu dia a dia, no seu trabalho? O trabalho de cultura, ele é um trabalho que se baseia, tá certo, em levar a espiritualidade, fazer com que o espírito de equipe, o espírito de presteza, o espírito de objetivo comum, tá certo, seja verdadeiramente vivenciado dentro daquele ambiente. Eu só não faço dizer isso quando a gente está entrando no projeto exatamente
porque ainda existem alguns preconceitos, né? Que é o que eu falei, do preconceito de você falar sobre o tema espiritualidade. Agora, quando a gente entende que a espiritualidade é a marca que a gente deixa no outro, tá certo? Eu começo a entender, voltando para o conceito de cultura. Cultura é o que as pessoas fazem quando a liderança não está presente. Tá certo? Então, como é que eu vou estar lá sem meu corpo estar lá? Sem os líderes? Tá certo? Então, vamos começar a entender isso de um jeito bem prático. Se eu perguntar para o Dandan, Dandan, pensa aí na Madre Teresa de Calcutá, o que é que vem na sua mente? Bondade. Bondade, Servir. caridade, serviço. Se eu pedir para você pensar naquele homem do bigodinho que era lá da Alemanha, o que é que vem na sua cabeça? Maldade. Maldade, né? Perfeito. Preconceito. Ele está aqui agora, eles dois? Não. Então, o espírito. O espírito tá aqui, né? Porque o que é o espírito é a marca que a gente deixa no outro. Então, o espírito não respeita nem tempo nem É a presença, espaço. né? Ele não respeita tempo e espaço. Eu não preciso estar lá para deixar a minha marca em você. Então, quando a empresa cria o espírito próprio dela, a liderança não precisa estar junto dos liderados. Eles vão agir porque aquele é o espírito da empresa. Certo? Isso é a cultura. Essa é a mágica. Eu acho isso muito interessante, Fefé. Eu vou lhe dizer por quê. Porque a gente hoje está no mundo, o que é que todo mundo fala? E não estou dizendo que está errado, tá? Não estou dizendo que está errado. Mas hoje todo mundo só fala de tecnologia, de inovação, de cultura de dados. Você diagnosticar, verificar e trabalhar os dados existentes para você tornar a experiência do seu cliente melhor. E tá tudo certo, não estou dizendo que está errado, não. Certíssimo. É a conceituação de growth, né? De crescimento, de tratamento de dados. Perfeito. Até porque dados é o novo petróleo, né? Ok, tá tudo certo. Mas o que eu acho, batendo um papo aqui com você, é que a gente não pode esquecer nunca o lado humano. A gente não pode deixar de esquecer o sentimento. Eu não estou atendendo um cliente, Fefé. Eu estou atendendo uma pessoa que tem um coração, porra. Um cara que tem uma ansiedade, que tem uma preocupação, que tem um problema, entendeu? Uma expectativa. Então, não é um número, é uma pessoa. Então, a partir do momento que eu vi que o meu cliente não era um cliente, era uma pessoa, a minha vida melhorou muito de uns anos para cá. Muitos anos para cá, que eu sempre fui um cara muito humano. E quando a gente fala em espiritualidade, é exatamente isso. É você exaltar a pessoa, porque hoje está tudo muito digital, muito máquina. E a gente tem que procurar uma forma desse crescimento escalável não deixe de ser algo humano, cara. É isso aí? É exatamente isso. Vou brincar aqui com o nosso cearenseis, né? Como é que um cearense sabe que tem outro cearense num ambiente cheio de gente? Rapaz, eu vou arriscar. É o gritinho. Yay! É o gritinho. E aí? Que é uma velha vaia, né? Então, essa nossa vaia cearense, ela é muito representativa, porque ela traz 4 coisas. V, verdade. A, atenção. I, interesse. E A, amor. Então, quando a liderança consegue entender que ele tem que trabalhar em cima de uma verdade, com muita atenção e interesse verdadeiro, e fazendo com amor, ele transforma qualquer ambiente. E isso só depende da consciência que ele tem com ele e com o outro. Então, esse é o trabalho. Aí você me pergunta qual a importância da liderança? Ainda a liderança é que coloca esse espírito dentro do ambiente. Você quer avaliar uma empresa? Avalie os líderes. Empresa nenhuma muda. Quem muda são as pessoas que estão dentro da empresa. Cara, isso é muito importante, né, Fefé? Fefé, eu acho que eu comentei contigo certa vez de um cara que eu tô lendo, que é o Araoz. Acho que é Fernando, é um argentino. É um argentino. É argentino. É o Araoz. Ele escreveu um livro chamado As Grandes Decisões sobre Pessoas.
Quem me indicou esse cara foi o Guilherme Benchimol, cara, fundador da XP e atual presidente executivo Carlos Araújo. do Conselho Executivo da XP. E falou, cara, é Carlos Araújo. É um argentino. É um argentino. Eu leio sobre as grandes decisões sobre pessoas. Não é o que você faz, é com quem você está nessa jornada, né? A importância de você saber escolher quem vai caminhar ao seu lado e de como eles vão caminhar. E se você souber fazer a influência positiva e inspirar as pessoas a entregar o seu melhor, aí é jogo vencido. Eu vou dar um exemplo prático. Eu fazia muita orientação de carreira e algumas empresas me pedem para fazer uma entrevista quando é cargo para diretoria, né, ou gerência já de mais alto nível. E uma vez eu entrevistando uma pessoa, esse cara tinha 38 anos, já tinha se aposentado, já estava se aposentando, e eu... Deixa eu só corrigir enquanto a gente está aqui no ar na FM Band News. O nome do cara é Cláudio Fernandes Araoz. Araoz. Né? Só para fechar aqui esse negócio. E o livro que eu li dele é o seguinte, não é como, nem o que, é o como, mas quem. Quem. Né? E pode olhar que ele também tem as grandes decisões sobre pessoas. E você tinha me dito exatamente esse. Não, eu li o outro. Não foi esse que você leu. Esse cara, acho que era Henrique o nome dele. Eu geralmente, quando eu faço essas minhas entrevistas, são entrevistas de 2 horas, mas essa levou 4 horas. Porque eu tive uma aula. E aí eu perguntei para ele qual era o segredo dele para ter uma carreira tão bem sucedida. Com tanto sucesso, né? Com tanta geração de resultado em tão pouco tempo. E a resposta dele foi brilhante. Ele disse que, Fefé, eu aprendi com o ex-chefe meu, chefe, não chamou de líder, que a gente precisa dar significado para as pessoas. E aí eu pedi que ele me desse um exemplo. Ele disse, não, me diga qualquer empresa que você trabalha. Eu peguei e disse, eu tenho um cliente que trabalha no ramo de restaurantes. Aí ele, depois me dê qualquer cargo. Aí eu disse, o Cumim. Cumim, para quem não sabe, é o assistente do garçom. Uhum. É o que arruma a mesa, é o que limpa a mesa, é o que substitui os produtos. Tá certo? Aí ele pegou e disse, beleza. Então, se eu fosse o garçom, o chefe desse Cumim, que ele faz essas 3 coisas que você me disse. Então, a partir da hora que ele fosse meu liderado, ele não arrumava a mesa. Ele fazia um designer, um layout para facilitar a vida do cliente. Ele não limpava a mesa. Ele higienizava o ambiente e trazia saúde para todos que estavam lá. E ele não ficava carregando as coisas. Ele estava prestando serviço para a satisfação do cliente. Ele estava satisfazendo o cliente, tirando o que não era mais necessário para ele. Aí você falou a coisa mais importante do mundo aí, na minha opinião, que é o que, na minha opinião, tudo que a gente conversou aqui tem o objetivo exatamente de quê? Na minha cabeça, que eu entendo de trabalho de negócio, é tornar a experiência do cliente melhor. Perfeito. Fefé, vamos fazer assim? A gente está encerrando, tá? Galera que está nos ouvindo, nossos ouvintes, na Jangadeiro Band News FM 101,7. A gente vai entregar aqui para a rede, mas vamos continuar ao vivo aqui no YouTube do Jornal Jangadeiro, porque eu tenho só mais uma perguntinha para te fazer, tá? Que faz muito sentido para não perder o fio da meada nesse quesito. Um grande abraço para você, segura aí, vamos continuar aqui, encerrando na Band News FM 101,7, rapidinho para finalizar no link lá no YouTube, tá? Um grande abraço, até semana que vem, se Deus quiser. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais.
De volta aqui no nosso link do YouTube do Jornal Jangadeiro, com meu amigo querido Fernando Albuquerque, o Fefé, consultor de empresas, especialista em cultura, liderança e carreira. Fefé, para a gente encerrar aqui, eu tenho uma última pergunta para você, meu amigo. Dentro dessa linha de humanização, de cultura, de liderança, né, da coisa da espiritualidade que eu admiro muito em você e o que eu acho que faz de você um consultor diferente, exatamente por isso. Obrigado. E por isso é que eu acho que você talvez seja a maior autoridade nisso que eu conheço, é pelo seu livro de espiritualidade, é o que o torna diferente. Eu tenho só uma última pergunta aqui. Eu vou te falar o que é que eu penso para mim. Me fizeram uma pergunta, eu estava dando uma palestra lá em São Paulo, e o que o Dandan de hoje diria para o Dandan que estivesse começando. E o que eu teria feito diferente na minha vida empresarial era ter estudado mais psicologia. Certo. Todo mundo responde. Era um prêmio que estava recebendo lá, tinha outras pessoas, e a turma se surpreendeu. Então, o que eu teria feito diferente era ter estudado mais psicologia. Eu estudo muito, mas teria estudado mais. Eu tinha começado antes. Porque eu acho que toda relação de líder com liderado, toda relação de sócio com sócio, toda relação de executivo com consultor, toda relação com cliente não é profissional. Tem uma pessoa com expectativas e sentimentos ali na mesa. O que é que tu acha disso? É a minha opinião, cara. Eu vou vou lhe responder com uma pergunta e depois a gente vai desdobrando essa pergunta, tá certo? Como é que a gente avalia a qualidade da nossa vida? A gente, às vezes, tem que parar e fazer algumas perguntas que nos insulte a pensar, né? E aí, a qualidade da nossa vida, a gente avalia, geralmente, por 3 relações. A primeira delas é a relação eu comigo mesmo. Como é que eu estou me sentindo? Depois, como está a relação minha com o outro? Os outros que eu convivo. E depois, como é que está a minha relação com o ambiente maior que compõe a minha vida. Certo? Quando a gente para pensar nisso, eu só tenho controle sobre a relação eu com eu. Então, ali é onde está toda a nossa estrutura de poder. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é como eu reajo, tá certo? Aos afetos que vêm de fora do ambiente. Uma chuva, quando eu estava pronto para sair, né? Sei lá, um calor infernal e eu suando para poder dar uma entrevista, seja lá qual for o imprevisto. A situação, o imponderável. A situação está lá. Não é a situação, é como eu reajo à situação, tá certo? Ou seja, como eu deixo que ela me afete. A mesma coisa com o outro. Como é que eu deixo que o outro me afete? Eu tenho o que eu chamo, essa força interior, ela é minha, desde que eu saiba me conectar comigo mesmo. Que eu tenha a convicção daquelas minhas fortalezas e das minhas fraquezas. Certo? E lidar com elas de uma forma verdadeira. De novo, a verdade da nossa vaia. Pois é, rapaz. Eu confesso a você que eu estou até um pouco frustrado nesse momento, no bom sentido, porque a pauta aqui é muito grande, porque você já entrou agora num ponto que é muito importante, que é um processo de autoconhecimento aí, né? Para você saber quais são os seus pontos fortes. O que é que isso eu faço bem, isso eu não faço bem. Eu estou estudando muito recentemente. Você faz muita meditação, isso deve te ajudar muito. Eu queria falar sobre isso. Mas, infelizmente, rapidinho para terminar, Fefe, a última. Como é que a meditação e um processo de autoconhecimento te ajuda no teu dia a dia? Pronto. Você falou da psicologia. Recentemente eu tenho estudado muito por demandas, né, dos clientes, a psicologia do desempenho. E estudando a psicologia do desempenho, eu me deparei com 2 elementos que sustentam essa psicologia.
o autoconhecimento e a capacidade de gerenciar a si mesmo. É isso que leva ao alto desempenho, certo? E aí a meditação, ela ajuda em que e como, né? A meditação, ela ajuda porque eu tenho 2 tipos de estresse. O estresse químico, que esse a gente consegue tirar graças ao nosso professor Rossmann, né? Nossa professora Rebeca, na corrida, na atividade física. E o estresse mental? Você, quando aprende a meditar, você deixa passar aquele pensamento que não é relevante. Então, meditar é deixar passar o pensamento para lhe dar mais leveza. E isso, quando a gente aprende a fazer, a gente começa a ter mais clareza do que verdadeiramente é importante para a gente e o que verdadeiramente a gente deve dar atenção, né, e se interessar para agir sobre. Alto nível, a conversa com o Fernando Albuquerque, Fefé, sem dúvida alguma, talvez a maior autoridade que eu conheça quando o tema é cultura empresarial, liderança e carreira. Um cara com nível de espiritualidade lá em cima e uma oportunidade incrível, né? Hoje, que na inauguração, o primeiro programa nesse estúdio lindo, aqui na Jangadeiro, uma oportunidade incrível da gente trazer temas muito importantes no meio empresarial, como cultura, como liderança, e fundamentalmente algo que eu sou muito apaixonado, que é psicologia, relações humanas, até para melhorar a nossa saúde mental, uma coisa que tanta gente fala isso, que nos ajuda a tratar a saúde mental nesse mundo tão corrido, nesse cenário tão desafiador, que é o cenário que a gente encontra hoje no mundo, no Brasil e no mundo. Um grande abraço a todos, uma pena ter que encerrar, a conversa aqui iria muito longe. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Um minutinho para as suas considerações finais, por favor. Só agradecer, né? Agradecer que está aqui num dia tão importante para você, podendo participar e sendo impactado pelo seu espírito, né? Que é esse espírito de agradar todo mundo, de receber muito bem e, assim, me sinto muito lisonjeado de ter inaugurado seu novo estúdio, sua nova casa. Rapaz, e um momento importante para mim mesmo, porque eu estava aqui, é lindo aqui, viu, turma? Tem um vidro lindo aqui, cheio de craque aqui dentro, Brito, Gil, eu via passando aqui a turma do futebolês, pô, o Bosco passou aqui, né, a galera que usa o estúdio, eu pensando, rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui nesse estúdio, por tanta gente boa e eu aqui no mesmo estúdio deles. Então, isso me faz... É porque você merece. Isso me faz estudar, me preparar cada vez mais para poder honrar aqui a confiança da turma da Jangadeiro. Fefé, um grande abraço, fica com Deus, um beijo no teu coração. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora. Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Fortaleza, a terra da luz, agora